Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O nosso amigo Márcio Lúcio Rezende de Iporá, em Goiás, ele levanta uma questão aqui. Ele ouviu a gente falar sobre autismo, né? Do ponto de vista esotérico, o que a gente achava. Então eu pus no ar o que eu achava. Então ele pede pra gente falar um pouquinho também sobre obesidade. O que eu acho. Eu vou pôr o que eu acho. Agora o que você acha é problema seu. O que eu acho é problema meu. Então eu tô pondo no ar o que eu acho. Se eu for colocar no ar o que você acha e o que o outro acha também, eu fico o dia inteirinho a gente falando da mesma coisa, daí cada um achando algo. Ainda bem que a gente discorda, né? E ainda bem que você não concorda com tudo que eu falo, porque se você concordar, eu viro o Carvalho, viro o quê? Um Deus, né? Que tudo que fala, todo mundo acredita, porque aquele monte de penteiro atrás de mim aí o tempo inteiro, né? Achamos um Messias ou coisa parecida. Ó, pelo amor de Deus, né? A gente tá aqui pra cutucar você, pra pensar e só. Acabou. Você sabe de uma coisa, ô Márcio? Você faz a gente ter uma ideia de levantar o problema de uma outra forma, misturando a ciência com o esoterismo, como a Helena Blavatsky faz na Doutrina Secreta e no Isis Sem Véu. E mesmo assim ainda metem o pau. Volta e meia eu recebo um e-mail aqui dizendo a Helena Blavatsky foi responsável pelo Hitler. Ele era fã da Helena Blavatsky. Ora, mas quanta ignorância esotérica, meu Deus do céu. Tem duas cruzes. A suástica e a sovástica. A do Hitler era sovástica. A que a Helena Blavatsky sempre usou na Sociedade Teosófica Internacional é suástica. A suástica gira para a direita, é o símbolo da evolução do mundo, é uma das cruzes, um dos lados de Melquisedeque, o rei do mundo. A sovástica gira para a esquerda, essa é a do Hitler, dizendo já no próprio símbolo o seguinte: eu vim para destruir. Agora a outra, está escrito lá, eu vim para construir. Daí os dois lados de Melquisedeque, construis et destruis, né? É preciso um pouco mais de feeling, de estudo, de mergulhar fundo na coisa, poder entender essas coisas. Senão a pessoa fica falando besteira o tempo inteiro, procurando internet, Google, etc. Mas tem coisa boa no Google, como eu vou mostrar agora há pouco, ó. Eu venho pensando em obesidade, já que você pergunta sobre obesidade e o aspecto esotérico disso aí, há muito tempo, e eu acho que dá para falar alguma coisa. Na verdade, nossos átomos permanentes, eu tenho comentado sobre isso aqui já há muitos anos, são 3. Um, que registra tudo o que você faz no seu corpo físico. Se você maltrata o seu corpo físico, você vai pagar por isso. A lei de Deus é imperdoável, ela não perdoa, senão o ser humano vira algo, é aquela criancinha, né? É aquela criancinha que apronta, dá um chute na canela do pai e o pai não fala nada. Dá um chute na canela da mãe e a mãe não fala nada. Daqui a pouco tá matando o pai, a mãe e tal, e ninguém fala nada porque ela é apenas uma criancinha. E o ser humano é uma criancinha também, é um bobão ainda. Ele não gosta de discutir certa coisa porque é pecado, porque é isso, porque é aquilo, aquilo outro. Ah, meu Deus. Os átomos permanentes são 3. Um do físico, outro do físico astral, outro do físico mental ou da nossa alma espiritual, que é uma porção do plano físico-mental, ou manas do sânscrito, ou maná que cai do céu para adquirir experiência aqui, e mergulha na lama para fazer brotar a flor de lótus. Isso sim tem sentido, na minha cabeça pelo menos, na sua não sei. Então esses átomos permanentes registram tudo que você pensa, tudo que você fala, é tudo que você faz. E você vai pagar por isso. Aí que tá. Schumann é um cientista, por exemplo, que descobriu que a vibração da Terra, ele é um físico alemão, W.O. Schumann, com 2 N's no fim, S-C-H-U-M-A-N-N. Ele descobriu uma ressonância na Terra que é chamada hoje em dia de ressonância Schumann, que na verdade não é dele, ele descobriu, né? E por volta de 1952, ele descobriu que as pulsações da Terra, que a Terra é viva, o globo Terra é vivo. Eu já vou além, eu falo que o globo Terra é apenas um chakra do arcanjo Rafael, ou do Atlas, da mitologia grega, da maçonaria grega.
onde você tem os 7 chakras, né? De acordo com a maçonaria grega, muito mais antiga do que possa se imaginar. Você tem correspondendo aos anjos nossos aqui, do coronal para baixo, Adbel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, é o coração, ó, Arabel, Aquibel e Astarbel, que corresponde a Cassiel, Anael, Saquiel, Rafael, Samael, Gabriel e Micael, a mesma coisa. Mas só que os outros são pagãos, né? Não sabem nada. Que é isso? Imagine você criticar os gregos sem conhecer os direitos, não? Os próprios estudiosos de filosofia metem o pau em Anaxágoras, Anaxímenes e Anaximandro, sem estudá-los com profundidade sob a ótica da Gupta Vidya ou ciência iniciática das idades. Porque um dizia uma coisa, outro dizia outra, e os 3 estavam certos, né? Criticam os sofistas sem saber o verdadeiro sentido. Sofismo quer dizer a crença em Sofia, na sabedoria, né? Não, a linguagem dele é sofismática, né? Então, sofismática é o contrário daquilo que o Sócrates queria, né? Que é o silogismo. Então não é, então não pode, não presta. Mas quanta ignorância! E os tempos são passados, e isso que nos chegou dos filósofos gregos nos veio através dos monges copistas, né? E muita coisa eles adaptaram ao cristianismo para não gerar tanta polêmica. Dentre os santos da Igreja Católica, por exemplo, você tem 2 extraordinários: Santo Tomás, que foi aristotélico, e Santo Agostinho, que foi platoniano, né? E você tem, por exemplo, modernamente aqui, o saudoso professor Miguel Reale, que o professor Goffredo dizia: o meu amigo Reale é um especialista em tudo, né? O professor Goffredo deve estar nos ouvindo no seu radinho, né? Ele disse uma vez em sala de aula: o meu amigo Reale é um especialista em tudo. Tamanha cabeça do grande professor Miguel Reale. Era neotomista, segundo consta, né? Segundo se falava dele. Não sei se ele mudou de opinião mais tarde. Mas o Schumann, ele descobriu que a Terra pulsa. Grande novidade. Ela está viva. Você acha que alguma coisa morta pode gerar vida? Mas nunca. Até o deserto de Saara, que parece que está tudo morto, você encontra lá escorpião, você encontra barata, besouro, sei lá, um monte de bicho, pássaro, etc. Tem vida lá no deserto de Saara com aquela areia toda. Vida gera vida, morte não gera vida. Se esse globo nosso fosse morto, bobo, aquele troço parado no espaço, no tempo, sem sentido, não geraria coisa alguma de vida. Nós somos frutos desse globo, nosso corpo físico pertence a ele, né? Sabiamente, o catolicismo mesmo diz, o cristianismo: tu és terra e para a terra voltarás. Aí, ó. O Schumann descobriu, voltando a ele, e o Frei Leonardo Boff escreveu sobre ele, por volta de 1952, que a Terra tem pulsações, né? É como se fosse um coração batendo, tum-tum, 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 né? E que a Terra, até então, ela tinha 7,83 pulsações por segundo. E ela passou a 11 em 1952, e depois nos anos 90, segundo novas medições e tal, pode ter haver algum erro aqui, como de fato deve haver mesmo, porque o ser humano só evolui de erro em erro, seja ele quem for. Você não escapa não, compadre, você que está ouvindo aí, e nem eu. Claro que não, né? Ninguém de nós escapa. A Terra passou a 2,13 Hz por segundo. Hertz mesmo, como se fosse, por exemplo, Bandeirantes FM 90,9 MHz, que é a mesma M, né? Você está ouvindo a gente na Baixada Santista como som local, Litoral Norte, etc. Ou aqui em São Paulo. O que é isso, essa ressonância? Schumann não sabe, ou não sabia. Nem o Frei Leonardo Boff, né? Porque a religião também não explica isso. Aí você fala: mas então o Carvalho sabe. Não, o Carvalho contaram para ele, ele aceitou a ideia até que apareça alguma coisa melhor. Eu sei porque o professor Henrique José de Souza, criador da Sociedade Teosófica Brasileira, que não é a da Blavatsky, ele veio sequenciar a da Blavatsky, mas não foi reconhecido para sequenciar, né? E nem por isso tiramos o mérito de Blavatsky ou de qualquer outra sociedade, porque tudo é útil, tudo é interessante, tudo é bom, o mundo é maravilhoso, as religiões são extraordinárias, sejam elas evangélicas ou não, espiritismo, tudo é bom. Senão Deus é sacana por permitir tudo que está aí. E eu não acredito nisso. É só a cabecinha de quem acha que só a dele é certa, né? É que tá fraca ainda, não está raciocinando.
Como é que Deus permite tudo que tá aí? Inclusive o Carvalho fica falando essas coisas aqui. Era só fulminar o Carvalho com um raio e pronto. Acabou o Carvalho, ele para de falar o que você não gosta. Ou continua falando o que você gosta, não sei, depende, né? Eu sei porque o professor Henrique Zé Souza então contou. E após o seu desencarne, por determinação dele próprio, a sociedade passou a chamar Sociedade Brasileira de Eubiose. Vamos fazer uma pausa para eu poder contar uma outra história aqui, ó. Ligada ao fato, claro. Um amigo meu de Campinas, que também foi amigo de um dos orgulhos nacionais na área de ciência, que junto com Mário Schemberg, que esse aí era amigo do professor Goffredo, né? Talvez Mário Schemberg, o nosso maior físico, não sei. Mas, sem tirar o mérito do grande físico e saudoso professor César Lattes, né? César Lattes, como um bom físico, né? Einstein também estava nessa aí. É uma pessoa despreocupada com aparência, com tudo. Então, eu gostava de um chapelão na cabeça, uma bota, né? Gostava de usar botas. E ele encontrou com esse amigo meu nas ruas e deu um abraço nele, falou, esse amigo dele, meu amigo, por sinal, e me contou isso, falou, ó, você deu um abraço nele e fez uma confissão, meu amigo, o tempo está passando mais depressa, disse César Lattes, o descobridor do Meson Pi, reconhecido no mundo inteiro como descobridor do Meson Pi, partícula subatômica, né? O tempo está passando mais depressa, mas eu não sei explicar isso. Ainda foi humilde de dizer que não sabia explicar, né? O Schumann explicou, mas não sabe. Ouviu o galo cantar, mas não sabe onde nem porquê. Esse encontro aconteceu na década de 90, justamente quando as medições da Terra mostravam que as pulsações, que eram 7,83 até 52, mudaram para 11 pulsações por segundo, e nos anos 90 passaram para 2,13 Hz por segundo, né? Como um coração batendo rapidamente, segundo a segundo, né? Bom, você acha que o pulsar da Terra atinge só o ser humano? Eis aí a pergunta que eu faço a você, caro Márcio Lúcio Rezende de Iporá, Goiás. Você acha que a pulsação da Terra, a vibração da Terra, o bater do coração da Terra, eu não falo nem coração porque a Terra é um globo, um chakra de um ser, como eu já falei várias vezes aqui. Mas vamos considerar assim, vai, que o coração da Terra batendo, que essa vibração só atinge o ser humano, não. Ou atinge também o alface que você come, o boi que está pastando no pasto que você vai matar e vai comer a carne dele em seguida, a banana ouro que você compra na Baixada Santista e que não tem mais aquele açúcar que tinha no passado, está diferenciado, né? E a mulher que de 1949 em diante ela começou a crescer e hoje ela assume posições na sociedade, em todos os lugares, em todos os setores, onde só o homem imperava. Tá aí a mulher fazendo de tudo. O que você acha disso, nosso amigo de Iporá, Goiás? Parece que tem a ver, né? Eu não posso provar nada, como diria o César Lattes, mas parece que tem a ver. Eu vivo dizendo que desses microfones, que a Terra é um todo, nós somos um todo. Essa vibração da Terra atinge o mineral, o vegetal, o animal e o homem. Eu digo até que atinge o angelical também, atinge todo o universo, é uma coisa una. Universos, na expressão antiga do Pitágoras, ele dizia, são várias versões do único, do um. Mesmo 144 mil universos paralelos dos quais a gente fala tanto aqui. Eu vivo dizendo desses microfones o que é realmente a Terra, cada vez mais a ciência está se aproximando do que a teosofia pensa. Haverá um tempo, caro Márcio, haverá um tempo, ainda num futuro bem distante, essa profecia não é minha, em que a ciência humana será a verdadeira e única religião do mundo. Por enquanto, não. Por enquanto, os cientistas mais intuídos estão ouvindo o galo cantar, mas não sabe onde esse galo está cantando e nem que galo é esse, se é carijó, se é pescoço pelado, índio, garnizé, sei lá.